Dá pra ouvir bem aí, né? Tá? Fui lá no chão. Aqui até a vista fica melhor. Olha. Vamos ver então Atos 20, né? Deixa eu só achar aqui. Vamos ler a partir do verso 17. Eu quero achar o Eutico. Gente, acho aqui, ó, verso 7. Verso 7. O Eutico. Diga comigo assim, o Eutico e a janela do diabo. Vou passar um pouquinho da palavra que eu recebi da minha apóstola nesse café de pastor de sábado agora. Apóstola Elma. Atos 20, verso 7. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, diga Eutico, estava sentado numa janela. Onde que ele estava sentado? Na janela. Adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando, disse: Não vos perturbeis, porque há vida nele. A vida nele estava. Subindo de novo, verso 11. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até ao romper da alva, e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Pode fechar sua Bíblia, né? Aleluia. Glória a Deus. Quem tiver só um relógio, só para eu controlar o tempo, né? Me fechar, por favor. Diga comigo assim, grandemente confortados. Amém? Glória a Deus. Né? O que Eutico representa para nós, né, na nossa vida cristã? Ele representa, escute aqui, preste atenção, né? Porque nós temos de lá, agora você ficar de perto, né? Vai ficar vendo passarinho, árvore e tal, né? Fica atento aqui, né? O que você precisa entender com a relação à vida de Eutico? O que tem a ver o Eutico conosco? O Eutico, ele é um cristão, ele está movido dentro do movimento da vida cristã, buscando a Deus. Acho que todo mundo aqui entende que precisa de Deus, sim ou não? Sim. Precisa de Deus? Todo mundo precisa de Deus. Mas todo mundo tem seus problemas, seus desafios, sim ou não? Sim. Todo mundo tem desafios, todo mundo tem problemas, né? Eutico não é diferente, é um ser humano como qualquer outro ser humano. E ele está ali dentro da igreja. Só que o que se destaca na questão desse jovem, desse homem, né? Acredito que seja um jovem, é que dentro da disposição da igreja, ele sobe porque o cara caiu do terceiro andar. Então você pega a terra, primeiro, segundo, terceiro. Quer dizer, está numa altura grande aí, né? Uma altura grande. Quem já caiu de alguma altura grande aí? Alguém já caiu? Altura grande. Então você. É violento o negócio ou não? Né? Então você está numa altura grande lá, então você imagina um local, não dá para saber exatamente o tamanho disso, mas ele está dentro da igreja e ele sobe tantos lugares para sentar, tantos lugares para ficar sentado para ouvir a palavra, e ele vai sentar aonde? Na janela. Vai sentar na janela. Diga comigo assim, Eutico e a janela do diabo. É a janela do diabo.
Quando você entra em algum lugar, você entra pela porta ou pela janela? Se você quiser entrar ou se você quiser sair de um lugar, é pela porta. A porta de acesso é a porta. A palavra do Senhor diz que o Senhor, ele entra e sai pela porta. Quem é que entra e sai pela janela? Ladrão. Ladrão. O diabo veio para quê? Veio para roubar, para matar e para destruir. O que é a janela na vida de Eutico? A janela na vida de Eutico já é aquilo que está dentro dele que não está de acordo com a palavra. A janela é o lugar que vai levar ele a uma queda. A janela já é um plano em andamento para levar ele à morte. Vocês conseguem entender o que eu estou dizendo? Sim. A janela é o ponto que leva ele à morte. O que você precisa entender disso? Entre a janela e a morte, a decisão de ficar na janela é de Eutico. Entre você cair e você estar na igreja, entre você estar na igreja e cair, a decisão é sua. A decisão é sua. O que você precisa fazer? Você precisa sair das janelas que a vida apresenta para você. Consegue entender? É lógico que a janela em si tem o seu lado positivo. Mas dentro do texto, quando nós olhamos para o texto, nós vamos entender que aquela janela foi tudo que o diabo precisava para levar esse jovem à morte. Consegue entender o que eu estou dizendo? E tem muita gente dentro da igreja, mas a alma está longe. Está longe. A palavra está sendo dada, mas a mente está longe. Está longe. Não consegue absorver a palavra. Por que não consegue absorver a palavra? Porque é exatamente o que nós estamos fazendo aqui. Ou a gente aproveita o sol, nos aquece e ao mesmo tempo a gente recebe uma palavra que vem de Deus para a nossa alma. Posso para mim? Amém. Ou fica vendo o canto do passarinho, fica vendo o cachorrinho que está deitado no chão. Está vendo a folhinha da árvore que caiu, aquela que está balançando, aquela que o sol está brilhando. Vocês conseguem entender o que eu estou dizendo? Sim. Então, o jovem Eutico que está na janela, o que acontece quando está na janela? Você está na janela, o que você vai acontecer contigo? Você vai começar a ouvir coisas que estão lá fora, sim ou não? Sim. Então está Paulo pregando, uma hora presta atenção em Paulo, outra hora presta atenção no que está lá fora. O que vai acontecer com a mente desse jovem? O que vai acontecer? Ele vai ficar confuso, ele fica dividido. Consegue entender? Quando você fica dividido, irmão, Deus não opera um milagre na sua vida. Aleluia. Consegue entender o que eu estou dizendo? Glórias a Deus. Você tem que definir o que você quer. E você tem que perceber para você mesmo o que é de fato importante para você. Salvação. A salvação. Agora, dentro do valor da salvação, dentro do valor daquilo que você quer, que valor que tem essa janela? Agora, por que a gente insiste tanto em ficar em janelas na nossa vida? De repente, alguém na igreja lá chega para você e fala, irmão, cuidado, você está sentado na janela, você pode cair. Em vez de você receber aquele conselho, parar para pensar, falar, é mesmo, essa janela está me distraindo, vou sair daqui, vou sentar em outro lugar. Fica bravo com o irmão que falou. Fala, deixa eu, cara. Quero ficar aqui, agora você quer mandar na minha vida agora? Eu não posso nem ficar na janela agora que vem falar. Consegue entender o que eu estou dizendo? Amém. Né? Porque uma das coisas que nós precisamos compreender da parte do Senhor é que Deus ele tem que tratar a gente, tirar de dentro da gente, irmãos, preste atenção. Deus tem que tirar de dentro da gente aquilo que está nos tirando da bênção de Deus, do milagre de Deus. Existe um milagre em direção à sua vida. Pastor, amém? Amém. Existe um milagre em direção à sua vida. Agora, esse milagre, irmão, só vai acontecer se você sair da sua janela. Você tem que sair dessa janela. Essa janela, ela está dividindo aquilo que está dentro de você. Olha,
Preste atenção no que eu vou te falar. Se a gente fazendo direitinho, buscando em santidade, jejuando, orando e mergulhando na palavra, o diabo ainda já laça a nossa mente. Agora, se a gente tiver com a mente confusa, aí, rapaz, aí é igual escorregar na banana, na casca de banana. O tombo é rápido e fácil. Um sono profundo. A Bíblia diz que Eutico estava lá, a palavra estava sendo dada e ele teve um sono profundo, um sono demoníaco. Antes da morte, você fica dopado. Dá para entender? A sua mente fica dopada pelo sono. Quer dizer, o que o sono faz? O sono tira, esse sono da morte, ele tira você da realidade. Você perde a noção. Você está ali na igreja, está ouvindo? Aí o que acontece contigo? Você perde noção. E você entra num estado de sono. Esse sono é um sono que assim, ele já está levando você para o cumprimento daquilo que o diabo está planejando na sua vida, que é te dar o tombo. Ele precisa deixar você fácil, presa fácil, mas depois te dar um tombo. Dá para entender? E aí a palavra do Senhor diz então que ele dorme e aparentemente ele está bem, sim ou não? Quem não gosta? Tem hora que a gente está na cama, não sei vocês, mas tem hora que você está na cama, você está querendo dormir, você não dorme, rapaz, você vira para cá, vira para lá, né? E tem hora que você tem que estar acordado, parece que o sono fala assim, puxa vida, agora é hora de dormir. Você fica lá se esforçando para ficar acordado. É um sono que você fala. E quando vem esse sono fora de hora, que você pega o momento e aproveita, é um sono gostoso, é ou não é? É ou não é? É um sono gostoso. É um sono que pega você assim, que você dorme assim 2, 5 minutos, parece que você dormiu a noite toda, não é? Eu pego um sono dentro da igreja, irmão. Pensa numa coisa, ouvindo a palavra, um sono tremendo, o cara dorme. Até aí tá tudo bem. Sim ou não? O problema é que ele está num lugar escolhido pelo diabo e não por Deus. Dá para entender? Ele está num lugar escolhido pelo diabo e não por Deus. O diabo só estava esperando isso acontecer para poder puxar ele da janela. Puxou, o cara caiu e o cara morreu. Você não está entendendo o que eu estou dizendo? Aleluia. O cara morreu, irmão. Ele morreu. E quando nós vemos, então, né, Paulo, que vira aquele tumulto na igreja. Eutico caiu da janela, imagina? Eutico caiu da janela. Acabou o culto, né? O povo não vai ficar prestando atenção. Começa pela família, quem está mais perto dele, quem é mais próximo dele. Eutico caiu, Eutico morreu, aquele movimento da igreja, o que aconteceu com o tumulto? Desce todo mundo lá para ver o menino. Aí o cara tá lá. Aí desce Paulo. Paulo desce, tomado pela presença de Deus. Posso ouvir um amém? Amém. E aí eu digo para você que é isso que Deus quer que você tenha. O que Deus quer que você tenha? Deus quer que você tenha a presença dele. Amém? Amém. Deus quer que você tenha a presença dele. Assim como você vê Paulo levando para Eutico a presença de Deus, Deus quer que você tenha a presença dele para levar para outro. É assim a nossa vida cristã. É um passando para o outro. E aí Paulo, quando desce, ele olha, está todo mundo ali em volta, e agora o que acontece? Paulo olha para Eutico e fala assim, fiquem calmos, porque ainda há vida nele. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Amém? Quando Paulo olha para Eutico morto, porque está morto, preste atenção no que eu vou te dizer. Quando Paulo olha para Eutico morto, e Paulo afirma, ele afirma, fiquem calmos, porque há vida nele. Paulo está enxergando o que Deus permite que ele enxergue. Dá para entender o que eu estou dizendo? Preste atenção no que eu quero te dizer agora. Você só vai enxergar a saída, você só vai enxergar a bênção, e você só vai viver o milagre e a bênção quando você permitir que Deus abra os teus olhos. Aleluia. Glórias a Deus. Glória a Deus. Agora, para que o Senhor possa abrir os teus olhos, você precisa sair deste estado de sono. Despertar, quem falou despertar? Despertar.
Você tem que, a fé, a tua fé cristã, tem que despertar dentro de você, irmão. Deus está pronto para fazer por você, pastor, amém? Amém. Agora você precisa deixar isso despertar em você. Tem que despertar dentro de você. Deus deu a Eutico a experiência da ressurreição. Mas você precisa entender que ele não precisaria necessariamente passar pela morte. Passou pela morte porque é cabeção. Dá para entender? Vira pro teu irmão e diga para ele aí, você entendeu, cabeção? Porque se você entender o que Deus quer com você, você sai de tudo aquilo que te distrai. Posso falar amém? Amém. Aí é com você, irmão. O que te distrai? O que te distrai? Você precisa se esforçar, você precisa entender isso. Uma das coisas que eu tenho hábito, quando eu entro no carro, eu tenho a Bíblia no celular, aí às vezes eu pego o trecho da Bíblia, ponho, né? Isso acontece com a minha mente. Aí eu pego lá, né? Por exemplo, esse capítulo, aí eu jogo lá, Atos 20, ponho, e aí eu deixo a voz, né? Ouvindo a voz, a leitura pela voz, sai da Bíblia, no celular, e aí eu começo. Aí começa lá, e começa a falar, e no primeiro dia da semana, estando nós reunidos, tal, daqui a pouco a minha mente, eu penso numa coisa, penso em outra, daqui a pouco eu falo assim, capítulo 21, eu falo, caramba, eu nem ouvi o capítulo 20. Consegue entender o que eu estou dizendo? Eu nem ouvi o capítulo 20, já está no capítulo 21, quer dizer, a minha mente dispersou, consegue entender a janela? A janela faz o quê? Faz com que sua mente seja roubada, irmão. Você sabe o que é Deus falando assim, ei, e você está ali olhando para o diabo? Você fala assim, parece que tem um mosquitinho aqui na minha vista. É Jesus fazendo assim? Consegue entender? E aí é você que tem que falar, opa, o que está acontecendo comigo? Caramba. E aí você tem que voltar para o Senhor. Você tem que se voltar para Deus. Então quando Paulo desce, e aí então Paulo opera o milagre através de Cristo, posso ver amém? Amém. Quem é que opera o milagre? Cristo. É Cristo. Não são pessoas, irmãos. Amém? Não são. A gente envelhece, sim ou não? Sim. Rapaz, envelhece. Envelhece. Jesus não envelhece, amém? Então fique em paz. Fique em paz, porque o seu Senhor não envelhece. Você envelhece, mas o seu Senhor não envelhece. Então você tem que crer no poder de Deus sobre a sua vida sempre. E buscar no Senhor o milagre. Deus quer que você dê certo, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Ele quer, irmão. Deus quer que você dê certo. Aí se na tua cabeça vem assim, mas para mim é difícil. É a janela na sua vida. Consegue entender o que eu estou dizendo? Sim. Toda janela na sua vida que vem dizendo para você que não é possível que Deus opere milagre em você, né? É o diabo. É o pezinho do diabo aí. E você tem que se movimentar. Você tem que sair desse lugar. Consegue entender? Sim. Você está dentro de um lugar espiritual. E se esse lugar espiritual tem uma janela, você tem que sair desse lugar. E não adianta você querer fazer, preste atenção no que eu vou te dizer. Não adianta você querer fazer diferente se você não mudar o lugar que você está. A gente tem facilidade para fazer as mesmas coisas sem perceber. Não que isso seja errado. Você só precisa mudar aquilo que te leva para a morte. Escovar o dente aqui. Todo mundo escova o dente? Sim. Pelo menos os que restaram. Quando você pega a pasta de dente, preste atenção nisso daqui para frente. Você pega lá a pasta de dente, né, a escova e a pasta. Na hora que você vai pôr a pasta, a forma como você põe a pasta, a forma como você escova, é sempre do mesmo jeito. Quem tem o hábito de escovar a língua, né, escova do mesmo jeito. Quem não tem hábito, não escova. Se
Você vai primeiro para o lado esquerdo, depois direito, você vai primeiro para cima ou para baixo, se escova assim, se escova assim. O jeito que você pegou, o hábito que você tem de escovar, você escova o dente sempre do mesmo jeito. Não sei se vocês já passaram pela experiência, né? De você ir no dentista, o dentista vê se fizer, aconteceu comigo. O dentista olhou os meus dentes e aonde havia mais cárie, ele disse assim: esse lado da sua boca, dos seus dentes, você não escova direito. Eu falei: não, não escova direito. Eu ponho a escova e ele falou: não, ele falou para mim: pode prestar atenção. Essa parte dos seus dentes tem mais problema porque na hora da escovação você não escova direito. O hábito da escovação. O que eu quero dizer? O que eu quero dizer com isso para vocês? O que eu quero que vocês entendam? Né? Existem coisas na sua vida que você repete. E se é uma janela, vai cair de novo. Falei: eu já caí várias vezes. Se não sair da janela, me perdoe. Mas vai cair de novo. Agora, o que você faz com essa janela? Não sei, irmão. Não sei. Ou senta em outro lugar, ou compra bloco e fecha a janela. Entendeu? Não sei o que você vai fazer. Ou compra um cadeado e tranca a janela com o cadeado, entrega a chave para alguém, mas sai dessa janela. Sai dessa janela. Para quê? Para que você possa viver o milagre e ter o milagre como testemunho. O milagre não pode ser passageiro na sua vida. O milagre tem que ser algo que venha firmar os teus pés para você viver algo novo. Novo, permanente. Posso para mim? Glória a Deus, de você poder abrir a boca e falar: Deus fez na minha vida. Consegue entender? Diga comigo assim: Deus fez na minha vida. Na minha vida. De você carregar isso dentro de você. Dá para entender o que eu estou dizendo? Aleluia. E aí eu digo para você que nós passamos mais ou menos por 4 tipos de pensamentos. Eu estava buscando a respeito dos pensamentos que vêm, biblicamente falando, dentro do povo de Deus, lá, né, de muito tempo. E eu quero resumir isso. Sabe, um dos pensamentos que nós temos, normalmente acontece quando a gente é recém-convertido. Todo mundo aqui, quem não é batizado nas águas, levanta a mão. Fica de mão erguida para eu ver. Vocês que não são batizados nas águas, pode baixar. Vocês que não são batizados nas águas. Você fala: para que é o batismo nas águas? Batismo nas águas nada mais é do que a convicção que está dentro de você. Né? É a convicção que está dentro de você. Eu gosto de um exemplo simples, mas... Né? Olhe para a sua mão direita. Olhe aí para a sua mão direita. Olhe para a palma da sua mão. Olha aí todo mundo. Se eu perguntar para você: essa mão é sua ou é de outra pessoa? Quem tem essa mão? Você tem certeza disso? E se eu convencer você que essa mão não é sua? Hã? Não vou convencer? Hã? Tem certeza? Essa mão é sua? Sim ou não? Sim. Então, dentro desse exemplo, pode abaixar a mão. Dentro desse exemplo, o que você tem que entender? Você é cristão, sim ou não? Sim. Você pertence a Cristo, sim ou não? Sim. Você pertence a Cristo ou você pertence a outro ser? Se você pertence a Cristo, você precisa olhar para a palavra e entender o que Cristo diz para você fazer, para você viver uma vida abençoada. E uma das coisas que acontece quando o cristão chega, é apresentado Cristo. Alguém chega para você e fala: isso aqui é Jesus Cristo. Você fala: prazer, Cícero. Aí ele fala: Jesus Cristo. Aí quando você então aceita Cristo na sua vida, uma das coisas que ele diz assim: se arrependa. Glórias a Deus, aleluia. Da sua vida passada. Você consegue entender? Se arrependa da sua vida passada. E vem comigo, Jesus disse. Consegue entender? Sim. Aleluia. Qual é o passo de arrepender-se e vem comigo? É o descer as águas. Porque o descer as águas é assim: eu morro para a minha vida passada quando entro dentro da água e volto para fora com a vida com Cristo. Consegue entender?
Aí em que momento que o batismo nas águas acontece na minha vida? Depois que eu terminar o doutorado em teologia, nada disso, é no início da conversão. Você aceita Jesus e desce as águas. Depois você vai aprender. Um bebê nasce, né? O bebê nasce. As primeiras coisas que o bebê faz normalmente o que? É aprender a falar as primeiras palavras, é aprender a andar, que não sabe andar, sim ou não? Sim. Né? Vai aprendendo, não vai aprendendo? Agora imagina se fosse ao contrário. Não, primeiro tem que falar, tem que sair, já sai do ventre da mãe falando, né? Vários idiomas, já sai, se for alguém que gosta de academia, já sai, né? Na hora do parto lá, já sai pulando, né? Não, consegue entender o que eu estou dizendo a você? O batismo é início. E aí eu vou falar para você, normalmente nós temos 4 pensamentos. Fica comigo assim, primeiro pensamento. É um momento em que a gente descobre Cristo. A gente olha para Jesus e fala assim, é só o Senhor na minha vida. Aleluia. É o Deus único. Posso para mim? Amém. Glórias a Deus. Você fala, Deus, eu descobri o Senhor. Eu descobri o Senhor. Eu não sabia quem eu era na vida. E eu descobri, eu sei que eu tenho um Senhor, que eu tenho um Salvador. Então eu passo a ter uma mente só para Cristo. Posso para mim? Amém, irmãos. É aquele momento assim que você não perde um culto. Na hora que você ajoelha, o teu olho já começa a lacrimejar, porque você sente a presença de Deus tão intensa. Você tem uma experiência pessoal com o Senhor. Você descobre Deus na sua vida. É o tempo em que você está, a gente pode falar que é o tempo da inocência. E eu quero dar um conselho, se eu puder dar um conselho para os irmãos. Se você já passou pelo tempo da inocência, todos nós passamos, não perca esse tempo. Estava conversando com uma irmã na igreja esses dias, né? Ela falando assim, era tão bom no início, a gente era inocente, no início era tão bom estar na igreja, então nós não podemos perder o tempo da inocência. Você tem que ter esse tempo dentro de você, você tem que abrir a Bíblia com carinho. Você tem que olhar a Bíblia, você tem que olhar e entender o que significa esse livro na sua vida. Então isso tem que estar dentro de você, falar, eu já não tenho mais isso. Então procure resgatar, posso falar amém? Amém. Porque depois do tempo da inocência, aí vem o tempo da comparação. O tempo da comparação é complicadíssimo, irmão. É complicadíssimo. Porque no tempo da inocência, você entra numa igreja, por mais simples que seja, igual a gente aqui, ó. No tempo da inocência, você está sentado num lugar como esse, você está sugando a palavra do Senhor. Agora, o tempo da comparação, assim, pô, esse bispo é chato, hein? Tem um banco para encostar as costas, agora ele põe a gente sentado nesse banco e minhas costas estão doendo. É o tempo da comparação. Consegue entender o que eu estou dizendo? O tempo da comparação? O tempo da comparação, assim, esse sol aqui nas minhas costas já está me incomodando, eu queria estar lá dentro. Consegue entender o que eu estou dizendo? É o tempo da comparação. O que acontece com o tempo da comparação? Você começa a comparar. E quando você começa a comparar, a janela começa a abrir. Ela começa a abrir. Porque enquanto você está só ouvindo Paulo, está tranquilo. Você está sugando de Paulo. Aí de repente você fala, pô, tem uma janela aqui, cara, é mesmo? Aí você olha, daqui a pouco passa o cara lá com um som lá. Pô, que som legal. Opa, Paulo. Aí você fala, né? Você consegue entender? É o tempo da comparação. O que acontece quando você está dentro do tempo da comparação? O tempo da comparação tira você do foco. A sua mente então começa a seguir outros caminhos. Depois que você passa pelo tempo da comparação, aí você começa a ter, no terceiro momento, o peso, a consciência pesada. Você sabe que não pode fazer. Mas faz. Não tem contato nenhum com a Bíblia. Aí tem 1, 2, 3 namoradas ao mesmo tempo. Feliz da vida. Né? Aí tem contato com Cristo. Aí Cristo fala assim, opa, amigo, é uma só. Aí você fala, meu Deus, é uma só? É uma. Você vai ter que dispensar as outras. Aí você ora tudo, tá, e você fica só com uma. Né?
Mas aí de tempo em tempo você lembra da outra. E da outra. Só que quando você lembra agora, conhecedor da palavra, o que vai acontecer com a tua mente? Eu não devo fazer isso. Mas aí faz. Consegue entender? Consegue entender? Eu faço. E aí eu fico com a minha consciência pesada. Eu não deveria fazer. É o terceiro momento nosso. Consegue entender? Ela fala, puxa meu Deus, tudo aquilo que eu adquiri do Senhor eu não estou perdendo. Tudo aquilo que eu tinha do Senhor está saindo de mim. É como se eu não estivesse na igreja, como se eu nunca tivesse pisado na igreja. Porque eu estou dentro da igreja, mas eu vivo como alguém que está fora da igreja. Consegue entender o que eu estou dizendo? E aí você tem um quarto pensamento. Qual é o quarto pensamento? É quando você quer voltar. Aí quando você quer voltar, o que acontece contigo? Você necessita tirar o que está errado dentro de você. Consegue entender a diferença de tirar o errado na inocência? De tirar o errado quando já sabe que está fazendo errado e continua fazendo? Há uma diferença, né? Há uma diferença, né? Você tem raiva de alguém, aí você aceita Jesus, você está feliz com Jesus, mas quando alguém toca no assunto, você fala, não, nem fala o nome dessa pessoa perto de mim. Aí você descobre que você tem que perdoar. No primeiro momento, tudo que é primeira vez em Cristo, a gente faz com mais facilidade. Agora, depois que você entendeu que você tem que perdoar, mas se a pessoa pintar perto de você, se arrebenta ela na paulada, né? Aí vem aquela coisa assim, quando você quer voltar mesmo, e Deus fala assim, ó, então se você quer voltar, então começa a corrigir o que está errado em você. Aí você começa então a corrigir, você fica com aquela coisa assim, meu Deus, eu preciso corrigir isso. Porque você já tem dentro da sua história cristã o peso do errado repetitivo. Consegue entender o que eu estou dizendo? Hã? É. Quando é que você cai? Parar a janela. Quando você ingere uma droga, o momento exato que você ingere aquilo para o seu corpo, foi para o corpo, pum, foi para o corpo. Você ingeriu. No momento que você ingeriu, entenda o que eu estou te falando. No momento que você ingeriu, ali é a morte. Consegue entender? Consegue entender o que eu estou dizendo? Sim. Na hora que você ingere é a morte. O que você tem que descobrir? Você não cai, você não sai da presença de Deus na morte. Preste atenção no que eu estou te dizendo. Você não sai da presença de Deus na hora que você ingere. Não é na hora que você ingere que você sai da presença de Deus. Você sai da presença de Deus quando você senta na janela. Você senta na janela, todo cheiroso, bonitão. Chega até antes do horário do culto. Nossa, irmão, chegou cedo hoje. Tá cheiroso, hein? Aí vai lá, cheio de lugar vazio, vai lá na janela. Você caiu ali, irmão. Consegue entender o que eu estou dizendo? Você caiu ali, porque você está ali cheiroso, chegou no horário, mas a sua mente está dividida. Você não sentou no primeiro lugar para ouvir a palavra. A sua consciência estava dividida. Falou, eu estou na igreja e estou fazendo a minha parte. Mas não quero exigir muito de mim. Vou ficar aqui na janela porque eu sei que Paulo fala muito. Eu sei que as pregações de Paulo é longa. Então na hora que eu não estiver mais aguentando ouvir Paulo falar, aí eu dou uma olhada pela janela. Né? E as menininhas passando na rua. Né? Dá uma animada, só volta pra cá. Consegue entender o que eu estou dizendo a você? É ali que você caiu. É ali que você caiu. Aí tua vida está toda alinhada com Deus. Dá para entender o que eu estou dizendo? Sim. Tira uma pecinha. Tira ela do lugar. Essa desorganização vai te puxar para a morte. Aí você fala, então o que eu tenho que fazer? Você tem que lutar para ser um verdadeiro convertido no Senhor. Você está entendendo o que eu estou dizendo, irmão? Você tem que se converter no Senhor. Converter de fato, irmão.
se converter verdadeiramente. E aí você tem que entrar na Bíblia e entender o que a Bíblia diz, porque há na Bíblia a parte dos comportamentos, dos pensamentos, dos sentimentos e decisões. O seu pensamento, o seu sentimento e a sua decisão é cristã? Se não é cristã, é uma janela na sua vida. Se você ficar bravo com alguém aqui dentro, ou vamos colocar assim, você ficou muito bravo com alguém aqui dentro e você tem razão. Você tem toda a razão. E você ficou bravo. Você tem toda a razão. Enquanto você está dentro da sua razão e você está bravo, não aconteceu nada espiritualmente não aconteceu nada de errado com você. O problema é o que você vai fazer com essa raiva. O que você vai fazer? Porque mesmo você tendo razão, escuta o que eu estou te dizendo. Como é que funciona o mundo espiritual? Você tem razão. A pessoa fez errado e você tem razão. E você está com raiva. Só que quando você olha para Deus, Deus ele diz para você qual é a forma de você resolver. Consegue entender? Se você resolver do seu jeito, você vai resolver do seu jeito e com razão. Só que você vai perder com Deus. Se você perder com Deus, abriu uma janela. A Bíblia fala para irar, mas não pecar. Dá para entender conversando? Então, como é que você recebe o seu milagre e você se mantém? Como é que você recebe o milagre e você mantém o milagre? Você precisa ser cristão. E o que é ser cristão? Você tem que olhar a Bíblia, trazer a palavra revelada para você, pastor, amém? Amém. E você tem que ser aquilo que a Bíblia diz que você precisa ser. Glórias a Deus, aleluia. Porque a Bíblia está dizendo para você o caminho do milagre e da vida eterna, da salvação. Consegue entender a briga que a gente tem? É uma briga, não é? É. Violenta, irmão. É uma briga violenta. E você acha que é só vocês que tem isso? Todo cristão tem. Todo cristão tem. Que a Bíblia relata no dia mal. Você sabe como é que você passa pelo dia mal? Pelo menos eu tenho tido a experiência de passar pelos dias maus da minha vida. Quando você está no dia bom, você levanta memorial. Dá para entender? Normalmente a gente vai até Deus quando está com dor, não é? Então uma dor você lembra de Deus. A dor é o dia mal. Como é que você consegue passar o dia mal? Quando você está bem, está tudo tranquilo, está tudo certinho, você está num dia bonito, você está feliz pelo que você está fazendo, mas você vai até o Senhor, você tem a sua oração, você tem a sua leitura bíblica, você tem a sua comunhão com Deus no dia bom. Consegue entender? Sim. Quando você estiver no dia mal, que o diabo está lá para acabar com a tua vida, Deus vai olhar para você e falar, não, ele tem memorial. Deus vai lá e interfere e você recebe o milagre. Consegue entender o que eu estou dizendo? No dia mal, preste atenção, no dia mal, você não tem força nem para orar. Às vezes a gente não tem força nem para pedir para alguém orar por nós. Tem dia mal que a gente está, que você olha assim, você está meio zonzo, você não consegue nem pedir ajuda. Imagina Pedro, no momento em que Jesus anda sobre as águas. Imagina Pedro, quando ele perde o seu foco em Cristo e ele começa a se afogar. Imagina Pedro ali se afogando. O que é Jesus pegar? O que é Jesus pegar Pedro e levantar? O que é esse movimento aqui? Esse movimento é o memorial de Pedro. Consegue entender o que eu estou dizendo a você? Sim. Se não tem memorial, morre afogado. Cadê o irmão? Ih, morreu afogado. Foi nadar no final de semana, morreu afogado. Quando é que vem o testemunho? Quando é que a pessoa chega na igreja e fala assim, irmão, tive um livramento, memorial. Memorial. O memorial faz você não cair mais. Posso ir para mim? Amém. Né? Dá para entender? Pastor, Oi? qual que é o significado do memorial? É você ter algo bom apresentado para Deus.
Deus olha a sua vida. Qual o seu nome? Ronaldo. Deus olha o Ronaldo. Bom, não é assim, só estou ilustrando, tá? Aí o Ronaldo está no dia mal. Né? Vamos supor, não é assim, só para você entender, só para nossa mente entender. O Ronaldo está no dia mal, o Ronaldo está num dia péssimo. Tudo acontece de errado. Aí chega um momento que o Ronaldo pensa assim, agora acabou, agora já era, agora não tem mais o que fazer. Aí o anjo chega lá para Deus e fala assim, ó, Ronaldo está numa situação, está num perrengue violento lá embaixo lá. Aí fala, é mesmo? É. Fala, traz aí a capivara. Traz a ficha aí. Aí quando chega na mão de Deus, Ronaldo, né? O menino está indo para a igreja, olha, ajudou fulano de tal, tem levantado nas madrugadas, tem buscado uma vida de santidade. Fala, não, aí dá ordem aos anjos, pode ir lá, faz uma faxina lá. Põe aqueles demônios para correr, põe esse menino de pé. Credo. Consegue entender? Isso é memorial. Isso é memorial. Entendeu? É a hora que você fala assim, estou arrebentado. E Deus lá de cima fala assim, você não está arrebentado, filho, porque você não está só. Existe um reino atrás de você. Existe um exército a seu serviço. Consegue entender? E nada atinge a sua vida porque você faz parte do reino. Você é cristão, você é propriedade de Cristo. Quem é o diabo para tocar num cristão? Hã? Quem é? Se humanamente falando, usa-se até hoje esse jargão, de repente você está falando com alguém, a pessoa começa a querer tirar algum espaço seu, você vai querer discutir, alguém bate no teu ombro e fala assim, não mexe com o cara não, cara. Mas por quê? Você sabe quem ele é? Mas como assim? Você olha pro cara assim e fala, isso aí dá pra mim, isso aí eu derrubo. Mas você sabe quem ele é? Derruba ele pra você ver o que vai acontecer contigo, quem está por trás dele. Se humanamente a gente usa essa linguagem, o que você tem que entender espiritualmente? Você sabe o que é alguém querer mexer com você e olharem para você e falar, não mexa. Sabe por quê? Porque é cristão, rapaz, você vai mexer? Você vai mexer com o cristão? Você vai mexer com o Filho de Deus? Não mexa. Existe um exército por trás desse homem. Não mexa com ele. Se você mexer com ele, vem igual um vespeiro lá de cima. Deus dá ordem aos anjos, vem igual um vespeiro em favor dele. Meu Deus, é forte. Consegue entender o que eu estou dizendo? Agora, quando é que nós recebemos isso de fato na nossa vida? Quando nós levantamos memoriais. E uma das formas, eu não estou nem dizendo como você constrói um memorial. Eu estou dizendo para você, a palavra de hoje está focada em você não destruir o seu memorial. Fulano estava na igreja, é mesmo, estava. Mas ele estava vendo o som, estava mais ouvindo o funk lá fora, lá, que estava na janela. O lábio do menino estava até cantando junto com o ritmo do funk lá, ó, enquanto a palavra estava sendo dada aqui dentro. Estava na igreja, mas estava na janela. Consegue entender? Aí o que acontece? Desconstrói, desmancha o memorial. É a mesma coisa que não estivesse na igreja. Não lembra nem do louvor. Então o que você precisa dentro do que a gente está tratando? Você precisa olhar as janelas na sua vida. O que são essas janelas? Tudo aquilo que faz você perder a bênção. Desvia o foco. Perde a bênção. Você está protegido quando você está no centro da vontade de Deus. Posso também? Amém. Todas as vezes que a gente sai do centro da vontade de Deus, a gente sofre os danos. Eu tive um livramento domingo agora, né? Vindo da igreja, para estar chegando em casa. A última curva para chegar lá em casa. Aí vinha um carro, não sei se o cara estava bêbado, não sei o que. Aí o cara veio e ele apontou para o meu lado. No que ele apontou para o meu lado, é engraçado que foi uma manobra tão tranquila para mim, que eu vi ele apontando para o meu lado, eu só tirei o carro e passei por ele. Do jeito que ele passou por mim, ele entrou na lateral do ônibus, rasgando a lateral do ônibus. Aí é engraçado que o barulho é alto, né? Aí olhando pelo retrovisor e o cara foi ralando a lateral do ônibus, arrebentando a lateral dele, né? O que eu quero que vocês entendam? Ali, o primeiro carro era eu. Então era para ter acontecido comigo. Aí você fala, mas por que não aconteceu? Porque eu estava exatamente onde eu tinha que estar para que não acontecesse. Se eu tivesse com o carro um pouquinho, porque batida de carro é assim, se você está um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, você bate o carro.
Dá para entender a velocidade dos dois carros? Então, o fato de não ter batido é estar no centro da vontade de Deus. Quando a gente fala assim, tive um livramento. Sabe por que você teve um livramento? Porque Deus estava com você. Consegue entender? Assim é Deus na sua vida, você crê? E nas suas coisas. E aí eu fecho a palavra, só fecho. Não deixa muitos textos. Mas eu quero só falar sobre a restituição. Você acredita que Deus restitui você? Sim. Ele restitui. Ele restitui. Só que uma das coisas que a gente tem visto muito no tempo de hoje, ele não restitui dentro do nosso tempo. Ele restitui dentro do tempo dele. E hoje a gente vive muito o nosso tempo. É impressionante como a nossa mente está com o tempo totalmente distorcido. Eu estava conversando com o pessoal também, na última palavra do domingo, a respeito do telefone. Quando jovem, telefone na minha vida, alguns vão lembrar aí, ele era fixo, preso na parede. Você não estava carregando o telefone para lá e para cá e nem você estava vendo ninguém. Né? Ele era fixo na parede. Você só falava com ele fixo. Quando você saía de casa, você não falava mais com a sua família. Você só falava com a sua família quando você chegava em algum lugar que tinha um telefone ou quando você usava um orelhão. Então, se você saía de casa, por exemplo, tá levando alguém no médico, pega a pessoa e fala assim, vai levar no médico, pega o carro e sai. A família que fica em casa não tem notícia nenhuma. Nenhuma. E aí a mente da família que fica tem que trabalhar a paciência de saber assim, agora tem que esperar chegar a notícia. Então a nossa mente, ela era acostumada a ter um tempo de espera. Hoje não. Hoje, se você manda uma mensagem no WhatsApp e não sai lá os 2 pontinhos, você já fica doido da vida. Falando mal da operadora, esse sinal não presta, porque você quer a resposta imediata, sim ou não? Isso trabalha a nossa mente. Isso trabalha a nossa mente. O que está acontecendo com a nossa mente? A gente quer o resultado imediato. E Deus não muda o tempo dele porque nós mudamos a nossa forma de viver em sociedade. Consegue entender o que eu estou dizendo a você? E aí imagina uma família, está lá, as 2 irmãs e o irmão doente. O irmão está doente e aí manda avisar Jesus. Jesus, né, Lázaro está doente, está uma doença aqui, a doença está pegando aqui. Né? E as meninas em volta do irmão com a certeza que Jesus ia lá e ia curar o irmão. Primeiro dia Jesus não aparece. Segundo dia Jesus não aparece. E vai. O homem morre. O homem morre. Vai ficando doente, morre e Jesus não chegou. Quer dizer, olha a decepção dessa família. Jesus não veio. Quer dizer, a expectativa que eles tinham acabou, porque o homem está morto. Consegue entender o que eu estou dizendo? Sim. Aí passa-se, depois de morto, ainda passa 4 dias. No 4º dia, Jesus aparece lá. No 4º dia. E aquele chororô violento. Não tem mais jeito. Preste atenção. Você já pensou em algum momento na sua vida, você pensou assim, agora não tem mais jeito para mim? Oh, maldita janela, né? Maldita janela. E aí no 4º dia ele chega ali, aquele chororô, e aí é reclamação, né? Se você for ver o texto, não me lembro agora se é Marta ou Maria, mas é a reclamação, né? No texto é até educado. Ah, Jesus, se o senhor tivesse vindo antes, né? É porque ela foi educada. Porque por dentro ela queria dar uns tapas, né? Por que você não veio logo? Agora que tá morto, você aparece, vai embora daqui, não quer nem que você entre aqui em casa. Não quer nem conversa com você, né? E aí o que Jesus faz? Traz Lázaro de volta, sim ou não? Irmãos, é no tempo de Deus, não é no seu tempo. É verdade. Consegue entender? Aí você está com uma necessidade e você fica cobrando o Senhor. Ele já recebeu a sua oração, ele já está movendo o céu a seu favor, mas não é no seu tempo, irmão. É no tempo dele. 21 dias. 21 dias. A bênção saiu no primeiro dia. O cara só vai receber a resposta 3 semanas depois. Não tinha WhatsApp naquela época. A gente coloca o nosso problema, consegue o Senhor e nós mesmos tira, né? Exatamente. Consegue entender o que eu estou dizendo? Então o que você precisa? Você tem que trabalhar a sua alma. Você tem que transformar-se num cristão. Você tem que esperar no Senhor e crer.
A tua vida tem jeito. Diga, a minha vida. A minha vida Tem jeito. tem jeito. Amém? Você crê nisso? Eu creio, Pai. Aleluia. Qual que é a Glória a Deus. expectativa que Deus tem com você? De transformar você num homem de Deus. Um homem cheio da presença dele. Um homem que as pessoas olhem para você e vejam ele. É isso que Deus quer. Deus quer operar milagres na sua vida. Amém? Assim na sua casa, na sua família. Só que você precisa deixar o Senhor fazer isso. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Fique de pé, irmão. Glória a Deus. Aleluia. Tá funcionando direitinho lá o som? Ou não? Tá? Dá para tocar aquele louvor que tocou quando eu cheguei? Tá? Eu vou pedir para os irmãos, né? Você busque no Senhor nesse momento. Onde está, irmão, a sua janela? Sabe? Peça ao Espírito Santo. Sabe? O que os irmãos precisam entender? Não é um momento que você chegou na clínica, não é aquele momento que você fala assim, eu preciso ser tratado. Não, esquece isso aí. Isso aí é só a consequência do negócio. O que você precisa? Saber o que te leva a ter isso. Consegue entender o que eu estou dizendo? É o que te leva a ter isso. É igual o exemplo da árvore, né? A árvore não cai quando ela bate no chão. A árvore cai quando recebe a primeira machadada no pé dela. Consegue entender? É ali que ela começa a cair. Então é isso que você tem que entender. Você tem que entender qual é o momento que você começa a receber as machadadas. Não é no dia do tombo. Então você tem que buscar. Aí você fala, mas como que eu vou encontrar isso? Como que eu vou entender isso? Você tem que deixar Deus revelar. Você crê nisso? Quem que revela a você? O Espírito Santo. Então, não é a sua mente. Dá para entender? Não é a sua mente. Se você insistir na sua mente, você não vai para lugar nenhum. Não é a força da mente. Consegue entender? Hoje em dia está se falando muito de força da mente. Desbloquear a mente, força da mente e tal, porque aí você desbloqueia a mente e amanhã você já tem 1 milhão na conta corrente. Né? Não é a força da mente. É o Espírito Santo em você. É a revelação. Amém? Amém. A gente está ali, né? Insuficiente, imperfeito, não consegue fazer nada. E Deus vem e interfere diretamente. Ele vem e interfere diretamente. É isso. É revelação. É a palavra viva. Glória a Deus por isso. Amém. Feche seus olhos. Pode desligar, Jefferson, por favor.